Olá, você está no Mundo Jurídico, da Diário MS TV. E nós estamos começando a segunda temporada dos nossos programas. E hoje eu receberei, para dar início a essa temporada, um convidado muito especial. Porque ele, além de ser advogado, ocupar um cargo importante dentro da advocacia pública, ele também é uma história, a memória viva da cidade de Dourados. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu recebo hoje no Mundo Jurídico Dr. Rosemar Matos. Seja muito bem-vindo, Dr. Rosemar. Obrigado, agradeço. Nós agradecemos a sua presença. O convite de vir aqui ao Mundo Jurídico partiu porque nós vamos fazer não só uma abordagem contemporânea, mas, sobretudo, uma abordagem histórica, não é mesmo? Exatamente. Rosemar, você, só para esclarecer para quem está nos assistindo agora, você tem quantos anos na profissão de advogado formado em Direito? Este ano completamos 31 anos. A nossa turma se reuniu uma vez só, no 30º ano nós se reunimos, e esse ano já não conseguimos se reunir, mas em dezembro, 31 anos de formado. 31 anos de formado. E atuante na área desde sempre? Sim, desde sempre. Desde o começo, já com escritório, depois trabalhando no setor público. Aí saí do setor público, retornei para a atividade privada e novamente em 92, praticamente a maior parte do tempo no setor público. Estive trabalhando na Câmara de Dourados por um tempo como assessor jurídico, 2 anos, depois na Câmara de Paranhos, de Douradina e finalmente em 99 no município, após passar no concurso, já estou lá desde agora. Você, 31 anos de formado. Mas vamos falar um pouco sobre esse curso jurídico. Como que foi? Formado em que universidade? Era na nossa Socigram ainda, né? Não era a Faculdade de Direito da Grande Dourados, que era a Socigram. Foram entre os anos? 83 a 86. Foi logo as primeiras turmas da Unigran, né? Não, nossa foi a 8ª turma. Oitava turma. É. E como que foi 83, 86, o curso era de 4 ou 5 anos? 4 anos. O nosso foi o último curso de 4 anos. O último curso de 4 anos. A partir disso passou a ser 5 anos. Passaram a ser 5 anos. Para se formar em Direito. Mas me diga uma coisa, essa escolha pelo mundo do Direito, por se formar em Direito, você entrou para a faculdade com quantos anos? Eu já entrei até meio tardio, foi com 21 anos, porque, a verdade, a opção, inicialmente você sai com aquele leque, né? Saía, e naquela época poucos cursos tinha aqui, fora esse na área de letras, tinha administração, direito, então a maioria era fora. Então, às vezes, até para sair, para passear fora, queria fazer os cursos. Então, eu fiz bioquímica, que era uma vontade, até porque eu tinha meu primeiro emprego foi no escritório, num laboratório de análise clínica, o laboratório Carlos Chagas, o primeiro laboratório da cidade de Dourados, e ali eu trabalhei 2, 3 anos, e era do meu tio e sempre estava ali, então eu tinha essa vontade de fazer bioquímica. E não tive sucesso nos vestibulares que realizei. Aí teve uma época que uns quantos amigos aqui, uns 7, 8 amigos, fomos fazer em 82, vestibular para engenharia em Mogi das Cruzes. Eu passei e fiz 6 meses, mas não era aquilo que eu queria. Aí retornei aqui, já no ano seguinte, já fiz o vestibular e fui aprovado para fazer o curso de Direito e lá fiquei. 83, uma turma formada em 83, 86, tem muitos conhecidos hoje aí na cidade, sim. Né? Tem o Itacir Molossi, da turma, o Dr. Sandro Márcio Pereira, que aposentou como delegado, o deputado Barbosinha, o Idenor, o Foroni, que era prefeito de Rio Brilhante, Sidney Foroni, o Alencar, que é promotor, o Teodoro Ximenes, que é advogado, aquele grandãozão, sabe o grandãozão, o Tina? Tina gigante. E tantas outras aí são. É uma turma boa. É uma turma de peso essa turma, hein? Porque passou a decidir os rumos da cidade. E como que era fazer direito nessa época? Você então já tinha formado em bioquímica? Não, eu não formei em bioquímica. Fez um tempo? Fiz vestibular, eu fiz engenharia um tempo e desisti, né? E aí você começa o curso de Direito, jovem ainda, 21 anos, jovem. Não
não é? E numa época que não tinha tanto curso de direito como tem hoje, né? Os professores também, a metodologia, como que é o contato com o curso de direito nesse período? A turma era boa e coisa, então os professores alguns eram juízes, né? Acho que 3 ou 4 juízes, porque eu já gostei de início, né? Era tido já como um curso bom, um curso qualificado da Socigram na época, né? Então, na verdade, era só você querer fazer a sua parte, né? Então, não teve obstáculo quanto a isso, né? Mas foi tranquilo? Teve alguma dificuldade no curso do... Não, no curso não. Tinha, às vezes, a gente deixava ter a dificuldade, mas o curso em relação, não. Você só estudava ou estudava e trabalhava nesse período? Não, nessa época eu trabalhava mais com meu pai, né? Depois que eu fui trabalhar na prefeitura. Mas no começo eu cuidava da fazenda para ele, né? Logo que eu vim de Mogi das Cruzes, que eu era funcionário público, aí para ir para Mogi teve que pedir o término do contrato e quando voltei fiquei cuidando da fazenda para ele. Durante os 4 anos de curso você trabalhou cuidando da fazenda? Praticamente isso, praticamente. E a fazenda ficava onde? Aqui próximo, na continuação do aeroporto. Na sequência do aeroporto, que hoje é uma zona urbana. Hoje é zona urbana, né? Hoje é zona urbana. E nesse período em que você cuidava da fazenda, o estudo era à noite? À noite, não atrapalhava nem um pouquinho. Não atrapalhava nem um pouquinho. E nesse momento em que você está fazendo direito e ao mesmo tempo cuidando de uma fazenda, não passou aquela sensação, será que isso é para mim mesmo? Eu acho que de repente o negócio é tocar a fazenda do pai e tocar a vida nessa área. Não, até porque os 2 primeiros anos tranquilo. E no terceiro ano, já no meio do terceiro ano, um colega meu e amigo já de muitos anos, o Dr. Miguel Amaral, que pouco advogou, depois ficou só como empresário, resolveu montar o escritório e me chamou para trabalhar com ele. Então, ali já no meio do terceiro ano, eu já comecei a trabalhar no escritório, né? Então... No escritório com ele e fiquei lá uns 5, 6 anos trabalhando lá. No escritório? Na verdade é meu e dele. Já montou de advogado, advogado, exatamente, advogado. Uhum. Então ele começou, que ele tinha formado quando eu entrei ele tinha acabado de formar. E só que ele é empresário, né? Sempre foi da Refrigeração Amaral, né? Uhum. E advogou um pouco. Então já comecei a ter responsabilidade com o escritório, então... Essa crise de talvez ficar na fazenda e não atuar no direito nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu, porque não era fazenda também, como você disse mesmo. Era já dentro da cidade, era coisa que não tomava muito tempo, né? Não tinha... Uhum. Aliás, com seu pai, a sua relação com seu pai é uma relação muito próxima, né? Sim. Sim, muito próximo. Meu pai também foi formado na segunda turma de Direito da Unigran. Até, na verdade, nunca tivemos essa questão de passar essa tradição jurídica, nunca se colocou isso na família, mas tem o pai dele, o meu avô, ele largou o terceiro ano, já estava indo para o 4º ano no Largo São Francisco, em São Paulo, em 1918. Aí veio para cá acompanhar um tio dele, que era o Fausto Pessoas, que era juiz lá em Bela Vista. Então, e o meu bisavô, Manuel Otávio Pereira de Souza, foi formado em 1891, também na Faculdade de Direito de São Paulo, e logo em seguida, terminando, já foi nomeado juiz e permaneceu por todo o tempo que permaneceu vivo como juiz de direito do Estado de São Paulo. Ele morreu em Cunha, em 1914, como juiz de direito. É uma história muito rica na área jurídica, então, porque o bisavô, juiz de direito. Como que era o nome dele? Manuel Otávio Pereira de Souza. Seu avô? Jaime Moreira de Souza. Ele, na verdade, ele não terminou, não chegou a ser provisionado também, porque teria que ir a Cuiabá fazer o teste na época, porque tinha esse tio dele que ele veio, que é o Fausto Pereira de Souza, foi advogado provisionado. Então, era juiz lá, mas tudo como provisionado, porque não tinha terminado a faculdade, que nessa época era fácil fazer isso. Fácil assim, você tinha que ter algum conhecimento, ia junto aos membros do Tribunal de Justiça e era submetido a uma prova
e, se aprovado, você tinha uma carteira de advogado por tantos anos, depende do estado, mas a média era 10 anos que você poderia advogar e depois revalidaria um novo O teste. exame era oral nesse período, né? No tribunal não tinha alguma dissertação. Eu lembro que, só fugindo um pouquinho, um dos primeiros advogados aqui, que na verdade não exerceu advocacia, e eu não sei porquê, doutor Francisco de Borja Mandacaru de Araújo, ele foi submetido a essa prova no Tribunal de Goiás, eram as perguntas oral e tinha o trabalho escrito também, que era uma petição que ele tinha que fazer. Eu não lembro se era um habeas corpus que ele fez, então se fazia. Lógico, não deve ser igual o exame da ordem hoje, de forma alguma, mas você tinha que ser submetido para mostrar realmente que tinha. Esse que eu falei, o doutor Mandacaru, acabou sendo promotor também em Goiás, como advogado provisionado, né? E o seu pai, formado em Direito, mas nunca atuou? Nunca trabalhou, porque ele era... O nome do seu pai completo? Cider Serzósimo e Souza. Uhum. Ele era agente tributário estadual, aposentou nesse cargo, então não era incompatível a advocacia. Mas depois que aposentou também já não tinha mais saúde até para começar a advogar, né? E o seu Serzósimo, O Serzósimo é por parte da minha avó, né? Uhum. O Souza é por parte do meu avô. Mas eu digo, em nenhum momento essa tradição familiar do direito foi alguma pressão para você escolher? Foi natural? Não, natural. Depois, até que pesquisando, por exemplo, nunca foi falado, às vezes, que o meu bisavô era juiz, tinha sido juiz, ou advogado. Depois que eu fui pesquisar, depois que até encontrei, tem um site interessante, a Arcadas, que toda a relação é bem organizada, a Faculdade de São Paulo, Direito de São Paulo, com os antigos alunos, né, tem todos. É interessante que na turma que meu bisavô formou, 2, eu não lembro agora se é Venceslau Braz e outro, foram ser presidente da República. Quer dizer, mas naquela época, né, a Faculdade de Direito era importante, né, então tinha... Mas tem a relação de alunos, tudo certinho. Então, depois que eu fui pesquisar, eu sabia sim que meu avô tinha largado o curso, né? Porque ele era órfão e acabou vindo atrás do tio dele, o tio dele é interessante, o Fausto, que acabou se apaixonou tanto pelo Estado que colocava o nome de Mato Grosso nos filhos que nascia, né? Todos os filhos desse meu tio bisavô tinham o nome de Mato Grosso, era Clóvis Mato Grosso, antes do Pereira e Souza. Olha só. Por gostar do Estado. Uma coisa importante dentro disso que você falou, você colocou assim, naquela época o curso de Direito tinha uma importância. Eu acredito que talvez pelo período histórico e o pequeno número de graduações, de universidades, qualquer curso superior tinha uma importância muito relevante, né? Porque se você for fazer uma análise de relevância social, acho que o curso de Direito hoje, mais do que nunca, é muito importante, porque nós vivemos uma sociedade extremamente extremamente adoecida, né, do ponto de vista social. E o advogado, ele é esse agente da transformação, né? Exatamente. Que se prepara para isso, né? Isso. Uma coisa, eu insisti que a sua relação com seu pai é muito próxima, porque eu descobri agora há pouco que nas mídias sociais você coloca o sobrenome do seu pai. O Serzósimo é interessante até porque quando foi registrado Souza, que é o nome correto, o sobrenome masculino, né, e sempre teve esse, historicamente todas as famílias colocam com sobrenome masculino, mas eu sempre, os antigos, o Serzósimo, então, e no Face, como você pode usar qualquer nome, ou apelido e coisa, então eu uso esse Serzósimo. E até a gente se preocupa com isso mesmo, como até com a família, que não é tão grande, e nós tivemos todos os seria da geração dos netos da minha avó, só um, com exceção, que era filho, Horácio Serzósimo Souza Filho, que carregou o Serzósimo. O restante, nenhum dos 22 netos dela, nenhum tinha o Serzósimo. Então, começamos a colocar o Serzósimo seria a 4ª geração, né? Ou 3ª geração do meu pai. Então,
tanto os meus primos, como meus irmãos, como eu também, colocamos o Cerzósimo em algum dos filhos. Então, para continuar o sobrenome, porque aqueles que tinham o sobrenome, o Cerzósimo como sobrenome paterno, continua. E quem tinha no materno, às vezes não. E é interessante isso, quando eu levo essa questão do sobrenome para os Matos seria o nosso sobrenome materno. E ele sempre permaneceu. O Pereira, que era o sobrenome paterno. Então ele continuava Matos Pereira e o Matos ficou... às vezes a pessoa tirava o Pereira e ficava só com Matos. É interessante isso, quer dizer, não tem ninguém trabalhou para isso, ninguém foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Então esse negócio de sobrenome também é interessante, que às vezes pode, você vê, de quantas pessoas, só se ele não transmitisse também, já em pouco tempo, às vezes o sobrenome já não teria continuidade nesse ramo familiar nosso. E um povo que não conhece a sua história, que não conhece o seu patronímico, não conhece seu sobrenome, é um povo sem memória, né? Exatamente. Eu sou apaixonado por isso, né? Pesquiso. Eu estive viajando agora, em viagem de férias, mas fiz questão de ir a Paraty e lá fui nos cartórios e na diocese pesquisar sobre o Manuel Otávio, que nasceu em Paraty, né? O pai dele, porque o meu avô Jaime já nasceu em São Paulo, né? Quando ele já morava em São Paulo, aí nasceu mais o Manuel Otávio, então eu estive pesquisando. Eu sempre pesquiso, e as cidades que ele trabalhou, foi juiz, e dos Matos também, então eu tenho essa vontade. Como ontem, como eu estava colocando agora há pouco, eu fui lá em Neuac pesquisar, passei o dia todo lá, pesquisando sobre os primeiros moradores dessa cidade. Eu vou chegar nessa parte da pesquisa histórica, que ela é muito relevante. Inclusive nós temos livros aqui sobre isso, vamos falar sobre isso. Mas eu quero voltar, Rosemar, lá na formatura. Você forma, vai trabalhar no escritório com um colega. O que era a advocacia e a prática da advocacia nesse período histórico, anos 80, inflação a quantos mil por mês? Era um quadro bem diferente. Eu, lá nesses 8 anos que fiquei no PROCON como diretor, passaram inúmeros estagiários e a gente vendo a realidade, conversando, tendo próximo a eles, você vê o quanto de dificuldade que é hoje. Naquela época eram poucos advogados, mesmo uma cidade bem menor do que hoje, cresceu muito nas últimas 3 décadas, mas era menor, o número de advogados era bem menor, considerado proporcionalmente, né? E muitos, eu, por exemplo, tinha na minha família, que ainda naquela época era a maior família, tinha poucos advogados. Então, era muito a facilidade de você ter os clientes, porque vinha naturalmente. Quem que é o Rosemar? O Rosemar é o advogado, é o da nossa família. Tal. Então, não tinha essa disputa de mercado igual tem hoje, né? Advogado, às vezes, mais do que a cidade comporta. Não fiz esse cálculo, mas estou calculando assim, né? Mas fazendo um pensamento. E como você disse, essas mudanças econômicas facilitavam, porque tinha já as ações para que o advogado pudesse, o próprio governo facilitava com essas mudanças o serviço do advogado, né? Que tinha muita ação, resgate de poupança, plano inflacionário. Tinha coisas que está aí, né, praticamente hoje estão ainda, algumas terminaram agora, estão terminando. Estão recebendo agora, estão discutindo agora, né, o pagamento dessas ações, né? Não. Fruto de políticas econômicas erradas, né? Vamos esclarecer para que as pessoas entendam o que é ser advogado. O Dr. Rosemar está falando que ele está recebendo hoje, em 2018, ações que ele entrou lá nos anos 80. Não, eu não entrei, mas colegas entraram lá nos anos 80. É. Então você percebe que às vezes a advocacia, né, Rosemar, eu tenho dito assim, que o advogado necessariamente ele é um forte mesmo. Exatamente. Porque é uma miríade de situações para que a sua atividade seja exitosa. Ele precisa conhecer o direito, que ele aprende na faculdade, ele precisa estar em constante atualização, porque o direito é uma ciência social e a sociedade, nesse
nessa pós-modernidade eletrônica que nós vivemos, ela se transforma diuturnamente. Então, o advogado tem que estar sempre atualizado, mas ele tem que ter conhecimento empresarial, porque ele tem que ter um escritório, uma logística de atendimento, de recepção, de cobrança. Ele precisa cobrar, ele precisa receber, ele precisa entrar, ele precisa interagir com o juiz, com a parte adversária. É um movimento que não é fácil de ser feito, né? Exatamente, tem que ter jogo de cintura, né? Jogo de cintura. Como você disse, preparado, estudar, né? E com o mundo, como eu estava colocando, essa competitividade que não tinha necessariamente há 30, 40 anos, né? Hoje ela é o básico, né? Você ter o menino cabo formar, ele já tem que ter mais alguma coisa para poder competir com os demais, né? Pra sobressair na profissão. Você tocou num ponto e a gente nessa conversa me vem uma alegoria à mente, que é uma alegoria que eu acho que ela resume bem o que é advocacia e serve para você que está começando a advogar agora, para você compreender como é que é. Eu comparo muito a advocacia com a agronomia, com a plantação. Então, para você colher e ter um êxito e ter uma satisfação, você tem que ir lá adubar a terra, arar, você tem que colocar semente, cuidar, regar, passar fertilizantes, na época certa colher. Isso. Então, o direito é isso, só que ele é uma plantação imaterial. Então você planta, você se prepara, você ara o intelecto, você estuda, você prepara, você põe a semente ali, que é o processo, que é aquilo que você está discutindo. Aí você rega, você cuida do processo e em determinado momento você vai colher. O grande problema é que na agricultura, como ela é física, você tem a data certa para ter a colheita. E na advocacia a gente fica nessa intempérie do tempo, né? Isso. Mas que há uma certeza da colheita, a certeza né? A certeza é. Rosemaria, aí você, estando trabalhando no escritório de advocacia, começa a conhecer a advocacia pública. Como é que é isso? A partir de que momento que você começa a ir para a advocacia pública? Porque quando eu fui para a prefeitura não era exatamente no setor jurídico. Uhum. Setor jurídico eu fiquei em 89 por um ano e depois eu fui para a Câmara 93, 94 e 96. Na Câmara, trabalhando na área jurídica. E como assessor técnico legislativo, né? Uhum. Eu não era o assessor jurídico, mas assessor técnico legislativo, que era dar pareceres para os vereadores, né? E na época também ajudamos a elaborar o regimento interno, né? Que era da Câmara Municipal. Em 95, 96 eu fui para já a parte jurídica da prefeitura, mas também cuidando dos processos legislativos, processos que iam para a Câmara. Então, fiquei 2 anos lá na prefeitura e depois só retornei em 99, né? Aqui para Dourados. Trabalhei em algumas outras câmaras, né? Aonde? Paranhos e Douradina. Cidades menores que Dourados. Menores. Com outra realidade, né? E explorar um pouco essa realidade. Qual a diferença que você sentiu entre assessor legislativo aqui em Dourados, Paranhos? Paranhos, por exemplo, a gente ia uma vez por semana para lá, acompanhar a Câmara, mas não tinha assim a relevância, porque os projetos não eram com a complexidade que era aqui, né? Era simples, a cidade em formação, né? Estava, acho que de 80 e pouco, 86, o município 88, então pouco tempo de existência ainda, como era também o caso de Douradina, e pouco tinha, né? Era mais requerimento, mais indicação e menos projeto de lei, tanto em uma cidade como na outra. E Dourados não, Dourados já tinha os projetos, tanto do executivo, que tinha que os vereadores opinarem, como os projetos de autoria dos vereadores. Então a complexidade era bem maior, né? Lá era mais isso, a indicação e requerimento, então não tinha muito demanda. E em qual momento que você deixa a assessoria legislativa em câmaras municipais e entra para o município?
Na Procuradoria do Município. E em 99 eu fui para a Prefeitura como contratado e logo na sequência, 6, 7 meses depois, teve o concurso e eu tive a graça de Deus de conseguir o resultado positivo nesse concurso, então já continuei de contratado para nomeado, para efetivo, né? Efetivado, e permaneço até hoje lá. Efetivado no cargo de procurador. Procurador do município de Dourados. Isso, exato. Que é um cargo que a pessoa não pode mais advogar ou pode advogar particular? Pode advogar, mas só com 8 horas não sobra tempo para isso, né? Não sobra tempo, não né? Sobra tempo. Então você hoje, desde 99, a sua atuação teve como... alguns anos eu advoguei ainda, uns 4, 5 ou mais, né? Uhum. Mas não foi... Então... As exigências do cargo começaram a não permitir que tivesse tempo para outra coisa, né? E aí você, desde 99 até agora, você atua como procurador do município. Lotado no PROCON. E sempre no PROCON? Sempre no PROCON. Desde sempre no PROCON. Desde no PROCON, PROCON que você dirigiu por um período. Por 8 anos. Por 8 anos. Nós vamos falar sobre esse tempo de direção do PROCON, mas antes disso, eu quero falar uma outra coisa, Zemar. Vamos falar um pouco sobre esse seu contexto histórico de escritor, né? Você sabe que eu tenho entrevistado muitos escritores aqui no mundo jurídico. E eu estou encantado de ver como que nós aqui da nossa cidade, às vezes, não reconhecemos, não divulgamos a quantidade de pessoas que escrevem na nossa cidade. E isso é relevante, precisa ter uma divulgação, né? Exato. Eu tenho dito com as pessoas assim, às vezes a gente fica, olha só, lá em São Paulo escreveram um livro, eu acho que eu não consigo. Que nada, eu já entrevistei aqui, por exemplo, um jovem que escreveu mais de 7 livros, né? A doutora Odila, que é uma história viva da poesia de Dourados, né? Então eu acho que a gente precisa divulgar mais esse movimento para que ele ganhe corpo e estimulem as pessoas a seguirem, Exatamente. Né? Você tem pós-graduação em História. Você não é formado em História, né? Não, só pós-graduação, até para facilitar a pesquisa, com esse objetivo, eu procurei essa pós-graduação para isso. Facilitar como fazer as pesquisas, como elaborar os artigos, né? Eu poderia dizer que você hoje é um historiador? Sim, pode ser historiador, porque eu sou o historiador, é aquele que pesquisa, que busca, que... Como que isso se desenvolveu na sua vida, Rosemar? Olha, em 84 eu fui trabalhar na FUNSED, 83, 84. E caí exatamente quando estava começando a pesquisa sobre um trabalho junto com a universidade, quer dizer, a prefeitura ajudou a universidade a fazer uma pesquisa que resultou no livro Memória Fotográfica Dourados. Então nós fizemos toda aquela pesquisa. E eu com essa facilidade ali de ir na casa das pessoas, que conhecia todos, né, por ser daqui. E meu avô sempre pedia, às vezes alguém ia fazer entrevista com ele, o Coronel Juca de Matos, e escrever sobre ele, os dados sobre a vida dele, o tempo que ele chegou aqui e as atividades que ele desempenhou. Então eu fui já pegando gosto nisso. Então, principalmente foram uns 2 anos de pesquisa na FUNSED, com acesso a muitos documentos da história de Dourados. Eu lembro que nas minhas pesquisas, um dos primeiros artigos que eu escrevi foi sobre o primeiro presidente de Câmara, que era o Antônio Emílio Figueiredo. Tem até a rua ali, que tem ainda a plaquinha, primeiro presidente de Câmara. E eu levantei a questão, acho que eu publiquei no Progresso, não me lembro a época, dizendo que não, o primeiro presidente de Câmara, da Câmara de Dourados foi Ciro Melo, porque foi uma Câmara efêmera, né? Ela foi eleita em 36 e em 37 ela foi dissolvida pelo Estado Novo, né? Pelo Estado Novo. Mas chegou a tomar posse, ele fez algumas correspondências, mal conseguiu comprar o livro de ata, porque não tinha, acho que usou o livro de ata do Conselho Constitutivo. E depois disso eu já, com as minhas pesquisas, eu já mudei também, que o primeiro presidente de Câmara não é o Ciro Melo. Ué, quem é?
era o Dr. Nelson, porque o Conselho Consultivo. E eu não tinha dimensão naquela época, e eu diria que o Conselho Consultivo, na verdade, era nada mais do que uma Câmara de Vereadores, com esse nome, era o antecessor da Câmara de Vereadores, era até por lei federal, lei de 34, né? Que era, então, só que era nomeado, né? Em alguns lugares até podia ser eleito, Conselho Consultivo, aqui foram 3 nomeados, logo após quando nomearam o João Vicente Ferreira, o governador nomeou o Dr. Nelson de Araújo, João Rosa Góes e o José de Matos Pereira, que é o Coronel Juca, o meu avô, né? Então, e o primeiro presidente é o Dr. Nelson de Araújo. Primeiro presidente de Câmara. Se você olhar essa parte estritamente legal, pela legalidade, seria ele que é o Conselho Consultivo, é uma Câmara de Vereadores. A partir dessa pesquisa que você fez na FUNSED é que nasceu em você essa vontade de conhecer a história. Exatamente. E porque também eu vivia num mundo que se falava da história da cidade. O meu avô, até pela localização ali, ele morava bem no centro, né? E passava todos os antigos, pioneiros, e sempre o assunto era a história, às vezes, de Dourados, aquele tempo antigo, como que viveu, aqueles assuntos. E no lado do meu pai também, os meus tios, eles mantinham uma amizade muito grande com as famílias pioneiras e tinha também essa questão de estar sempre lembrando, sempre das questões da cidade de Dourados, as questões antigas, né? E fui crescendo nesse meio e tomei gosto, quer dizer, com certeza foi esse aprendizado, esse tempo que eu passei na FUNSED, esse contato com a pesquisa, com os documentos antigos, indo nas casas das famílias pioneiras e pegando cópia de documentos, então que estimulou, né? O trabalho de um pesquisador que queira conhecer a história é um trabalho de campo. Você não consegue parar, você tem que ir na casa, Exato. Hoje tem uma ferramenta importante que é a internet, né? Eu digo com toda certeza que ela, nos últimos 4, 5 anos, ela fez uma certa diferença em relação a esse trabalho, dá mais comodidade, né? Que você está ali sentado e tal, não está, por exemplo, como ontem eu cheguei, a primeira coisa, lá, sorte que não estava calor, você tem que, vai mexendo com um livro de 120 anos, então, luva, máscara, né? Todo o cuidado, quer dizer, para a saúde do pesquisador e, digamos assim, para a saúde do livro, do caderno que você está ali, daquelas páginas, porque você pegar com a mão suada, com ácaro na mão, com qualquer bactéria que tiver ali, vai passar por coisa ou vice-versa, né? Então, esses cuidados. E no computador, hoje, com grandes sites que tem aí de pesquisa, muita coisa. Por parte, por exemplo, só fugindo um pouquinho da família do meu pai, grande, tudo, quase todo eu encontrei na internet, nos jornais do país, porque hoje você tem acesso ao jornal. O primeiro médico de Dourados, a pesquisa, foi na internet que eu consegui, dos primeiros 3 médicos, né? Tudo matérias, ou seja, no Rio Grande do Sul, ou seja, então você tinha coisas que seria difícil você fazer isso a campo, como você disse, né? Então, daria mais trabalho. Mas eu gosto de fazer pesquisa dessa forma em cartórios e eu costumo dizer que tem muitas horas de cartório. E na verdade, deve ter muita história para contar, né? Já teve situação engraçada nisso aí. Né? Já teve uma que eu lembro, num determinado cartório, não posso dizer de onde, né? E eu cheguei e era plantão, começou aquele plantão Final de ano. da obrigatoriedade do registro, do sair da maternidade com registro do nascimento do filho, né? Ah, sim. E aí começaram o cartório a fazer plantão. E eu, no domingo, fazendo isso aí, chega lá uns rapaz de uns 23, 24 anos para registrar o primeiro filho. E é um nome bem esquisito. E aí conversa vai, conversa vem, o menino estava lá para registrar, convenceu ele a mudar o nome um pouquinho. E já tinha falado, no caso, que a mulher era o primeiro filho dela, tinha 40 anos. O que aconteceu? Mudou. Quando foi na segunda, uma mulher, segunda ou terça-feira, no meio da semana, foi lá e quis mudar o nome outra vez. Aí teve que ir para a corregedoria, teve que alterar, né? Mas eu lembro que na época eu falei, rapaz, não vai dar certo, porque
Isso, às vezes, é o sonho acalentado de muitos anos, né? Da pessoa, uma que... mulher de 40 anos e coisa. Então, acabou. E isso aqui tinha muito... antigamente, isso era um costume. Isso que eu presenciei já numa época quase moderna, né? Mas um dos primeiros cartorários, esse pode citar o nome porque é falado bastante, né? Era o cartorário Meck, Francisco Meck Filho. E não só o Meck aqui, mas os outros, você vê nas outras cidades, principalmente nesse interior, Minas, o povo chegava lá para fazer um registro com o filho, ele acaba convencendo e o registro, não, isso aí não, e acabava mudando, e o pai às vezes não lembrava muito o nome, ou convencia o pai a mudar. E o Meck era mais ou menos assim, a fama do Francisco Meck aqui, que ele acabava mudando ali, a bel prazer e pronto, e mudava, convencia o pai a mudar. Então, mas esse é um caso semelhante, eu já tinha, lembro, tanto que essa pessoa eu brinco, até chamo de Meck hoje. Eu chamo o Meck, mas é por causa dessa história do Francisco Meck que eu vi repetir numa dessas andanças minhas no cartório. Nessas suas pesquisas sempre foi bem recebido, já teve que... Não, muito bem. Aqui eu tive sempre facilidade, que os cartorários sempre amigo. E lá em Ponta Porã também, era já no cartório, o titular do cartório foi amigo dos meus tios, estudou com meu tio lá em Campo Grande, no colégio interno, então sempre. Agora mesmo também fui em Oaque, um tratamento especial ontem com um cartorário lá, o tabelião lá também. Então, sempre, em todos aqueles lugares. E quando você, às vezes, está num lugar que é distante, que você não tem o conhecimento familiar, não tem a coisa, eles têm já o trabalho profissional, né? Profissional que ele está ali pronto para ajudar o pesquisador, o historiador, como é o caso de Cuiabá, como é o caso das instituições do Rio. E eu presenciei agora que ia sair na Faculdade de Direito do Recife, com os primeiros advogados, que tem aí grande parte nesse trabalho que eu fiz, eles mandavam documentos assim, com 2 dias, mandava às vezes até no mesmo dia, né? E ressaltando, estamos sempre à disposição do historiador, o que precisar. Então, o CCJ já é de antigos alunos, né? Eles têm um arquivo, tudo, então estava ali para ajudar, sem dificuldade, sem nada, né? Então, você encontra sempre facilidade nisso, quando tem tudo organizado, né? Quando tem. Agora, quando não tem, por exemplo, você procura na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, você não encontra nada na internet, infelizmente, né? Não é o caso, como disse, de Recife, São Paulo, você encontra, e a internet, então, facilita. Mas, voltando às pesquisas no local, né, a campo, como se coloca, essas sempre foram muito bem recebidas em todos os lugares, no arquivo, estive no Arquivo Público de Ponta Porã, no Retrasado, na Prefeitura, onde que você vai. Qual que é a sua metodologia de armazenamento dessas informações? Eu crio pastas, né? Crio pastas para determinados assuntos, para não se perder, né? Porque depois você pode se perder naquele emaranhado de informações. E vou gravando, salvando elas naqueles assuntos para depois produzir, né? Por exemplo, cada pioneiro às vezes eu busco, por exemplo, tal dia eu falo, vou pesquisar sobre a família daquele pioneiro. E eu começo a procurar, e aí vou salvando, pioneiro tal, e o que eu consegui com ele. Por exemplo, Pedro Rigotti. Pedro Rigotti eu já... muitas coisas no Rio de São Paulo tal. Então, e assim a gente vai buscando e vai armazenando ali determinados assuntos, né? A pesquisa documental, ok. E esses momentos que são aquelas pesquisas de entrevista com familiares, como que é esse momento? Então, esse aí você tem, muitas das vezes você tem que comparar, porque dá divergência, né? Olha, pô, meu pai chegou aqui, trabalhou na prefeitura em 37, com fulano, ali você vai ver, o pai chegou em 39, ou não sei o quê. Então você tem que sempre confrontar uma informação. Essas entrevistas nos 80 anos dourados,
a convite do então prefeito Murilo, nós fizemos parte da comissão de entrevista, tivemos a oportunidade de entrevistar inúmeros pioneiros aí, sobre desde a sua chegada, ou muitos deles já tinham nascido aqui em Dourados, né? Então, e aí temos guardado parte desses textos, então, sempre confrontamos a fala, porque na verdade a pessoa às vezes está com 85, 90 anos, às vezes troca alguma coisa, né? A memória atrai. Troca, né? A memória atrai coisa, e você tem que confrontar com os dados, né? Eu vejo sempre aqui, eles falam, Dourados só era São João Batista, era a Vila de Três Padroeira. Não há documento nenhum. E as próprias pessoas a quem eles imputavam isso, colocavam que batizou a cidade desse nome, chegou depois que Dourados já era legalmente chamado de Dourados. Então, você só vai dar crédito nisso até aparecer um documento. Pode aparecer um documento, né? Seja uma ata, alguma coisa, falando que criou mesmo a revelia da legislação estadual, mesmo ao desconhecimento da legislação estadual, ao contrário, dizendo isso, mas não tem documento nenhum. Então você tem que ir no que tem. O que tem? Dourados sempre foi Dourados. Aliás, aqui fica um recado para o contemporâneo, para esse tempo que nós estamos vivendo, em que a verdade está no Google, a verdade está no fake news. Olha só, se você quiser fazer uma pesquisa de verdade, não basta ser só o que disse, você tem que ir lá atrás de documentos, você tem que checar fatos, checar dados. Eu acho que é um recado importante para a sociedade, né? Você, por exemplo, nós temos aqui muitas histórias da Guerra do Paraguai. E você pode chegar num jornal que daquela época, 64 a 70, e ler os jornais que falavam sobre a Guerra do Paraguai. É a visão daquele dia, da época, a visão que acompanhou o desenvolver da Guerra do Paraguai. Como tantos outros assuntos a nível nacional, você tem acesso a esses jornais que estão aí, o jornal O País, o jornal do Rio Grande do Sul, esqueci, os principais jornais, né, do país. Então tem muitos jornais que ainda você consegue acessar na internet e retratam o fato da forma como ele aconteceu. Como tem aqui, por exemplo, quando criou a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, tem os grandes jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro, mencionaram isso, mencionaram como parte de como foi isso. Então você tem como a ideia daquele momento, não precisa ficar só nos relatos, quer dizer, você pode confrontar com o que está escrito. Rosemary, dessa pesquisa toda, nós temos aqui Dourados, seus pioneiros, sua história. Será que eu estou diante de uma biografia de Dourados? Você poderia chamar assim? Na verdade, foi exatamente a biografia dos pioneiros de Dourados, foi isso. Esse trabalho foi interessante, que foi na época, em 2003, quando a Câmara de Dourados homenagear os pioneiros de Dourados, todas aquelas famílias que chegaram antes de 1935. E aí nós, componentes do Centro Cívico... Todas as famílias que chegaram quando? Antes de 1935. Antes de 1935. Isso, quando criou Dourados, que é o que se conta nesse livro. Então nós, como componentes do Centro Cívico Histórico 20 de dezembro, fomos convidados a ajudar a Câmara de Dourados, a presidente da Câmara, a secretária da Câmara, a dona Cira Eunice, que era a secretária a chefe de gabinete do presidente, que estava organizando isso. Aí numa reunião, alguém falou, poderíamos fazer um livro. E ela falou, Rosemary, você dá conta? E eu falei, vamos dar conta. E nós tivemos um pouco mais de 3 meses para fazer esse livro. Quer dizer, então é um livro mesmo com biografia só da coisa. Pesquisamos bastante, acabamos quase morando no cartório, né? E tínhamos 4, 5 horas de sono, né? Nesse tempo, que foi pouco tempo para se fazer, né? E saiu um livro com a biografia. Muitas dessas famílias não eram lembrados, quer dizer, os antigos sabiam da existência, mas depois vão mudando, daqui, não tendo os descendentes presentes aqui, vai sumindo do cenário, né, da mente das pessoas. E nós conseguimos fazer, lógico, muitas famílias ainda estão de fora, né? E quanto mais a gente acentua a pesquisa, a gente percebe que outras famílias, outros pioneiros não estão mencionados aí.
Interessante que aqui eu tenho uma foto. Essa foto aqui ela é muito importante, né? Isso, é uma das principais fotos e mais antiga, né? Aí estão 17 ou 18, sumiu da memória agora, membros da comissão que emancipou o município de Dourados, que é essa comissão oficial. Está aí o irmão do governador, que era o representante dele, e não está na foto um dos membros por um fato tranquilo, que ele era o fotógrafo, né? Então não tinha jeito, que era o Raul Frost. Então ele foi o... Rosemar, e em contato com tantas personalidades, você deve ter, algumas coisas devem ter chamado sua atenção, correto? Sim. O que mais chamou a atenção, assim, vendo essa memória dos pioneiros de Dourados? Nessa pesquisa, né? Alguns que te chamaram a atenção. Não, o que chama a atenção, né, essa mudança tão brusca, né, aqueles pioneiros relatando a precariedade, como que era que vivia em 1935, 40, e a mudança que hoje que nós temos aí, ou há pouco tempo, né, porque nós fomos ter aqui energia elétrica mesmo, efetiva na década de começo da década de 70, né? Então tem tantas coisas, nós fomos ter telefone aqui em 1950, né? Então esses relatos assim que a gente percebe somente pesquisando, você vê, eu esses dias pesquisando lá sobre meu bisavô, estava lá em 1800 e pouco, 900, Rua São Bento, número telefone 204, acho que era. Quer dizer, já tinha telefone lá em São Paulo e nós fomos ter telefone 50 anos depois. Olha só. Que mais que tinha? Cinema nós tivemos também já tardio, também não foi tão quanto outros, Ponta Porã já teve bem antes, né? Agora que é uma coisa que me impressiona, por exemplo, você pega um jornal de 35 de Ponta Porã, já tinha um voo de Assunção, Rio de Janeiro, passando por Ponta Porã. E se você olhar hoje, não tem esse voo hoje. Não tem esse voo. Não tem. Tem aqui em Dourados, para São Paulo, tá, uma vez por dia. Mas se você paga 1935, ou 36, foi 36 aí. 36 para hoje, são 82 anos. Quer dizer, se tinha um direto, que seja 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana que era, hoje só tem na cidade vizinha, a 120 quilômetros, uma vez por dia. Então, na verdade, teve coisas que nós não tivemos esse avanço, como fala grande. Quer dizer... são transformações, né? Transformações. Mas não há nenhuma personalidade aqui de pioneiro que te chamou mais atenção, pelo contexto de vida, de história? Não, o contexto de vida, que está aí, na época do livro, eu tinha pouco sobre eles que me chamaram a atenção, e está aqui nesse trabalho que eu fiz aqui sobre os primeiros médicos, um está como advogado também. Então, o Dr. João Abbott, né? Dr. João Abbott, mas depois eu escrevi bem mais sobre ele. O primeiro médico de Dourados. Eu já sabia disso, que meu avô falava que ele era o primeiro médico que ficava na Fazenda Paradoura. A Fazenda Paradoura é ali na Picadinha, né? Uma grande fazenda. Então, por que chamou a atenção? Ele era um médico, né? Que morava no Rio Grande do Sul, família de médico, o pai médico, o avô médico, o avô acho que era inglês, se não me falha a memória, e morava em São Gabriel, uma cidade. E ele tinha sido deputado constituinte do Rio Grande do Sul, estadual, em 1891. E depois, acabou o mandato dele, foi ser secretário de interior e de governo interior do Rio Grande do Sul por muito tempo, né? Até 1905, quando ele entregou o cargo para que estava vindo morar no Mato Grosso, então Mato Grosso. Quando comprou as terras, supostas terras dos herdeiros do Barão de Antonina. Quer dizer, essas terras, algumas eram legalizadas, como a Fazenda Paradouro, e outras não. Era escritura que depois demandou muito tempo na justiça, ele vendeu para outros. Foi terminar em 32, é um dos grandes casos da advocacia antiga, o Adolfo Rezende, que era o advogado do Estado, que conseguiu vencer essa batalha em 32.
E o que me chamou a atenção é o seguinte, ele veio para cá, o irmão já tinha sido governador do Rio Grande do Sul por 2 vezes, uma direta e outra substituto, né? Em 1906, ele, quando já vinha para cá, ele entrou na chapa, que era aquela lista fechada para candidato a federal do Rio Grande do Sul, e foi eleito. E reeleito em 1909, morando aqui em Dourados. E exercia o mandato. Exercia o mandato, ia lá. Eu consegui pegar todos os itinerários da ida dele para o Rio Grande do Sul, com os vapores que ele utilizava, né, para ir do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Agora, daqui para o Rio de Janeiro, que eu não sei certinho, não consegui fazer certinho como que era esse caminho que ele fazia. Mas era interessante, porque você vê um deputado federal, um médico, morando aqui, foi o nosso primeiro médico. E depois o doutor Mandacaru. O doutor Mandacaru até continua estudando, quero até descobrir o porquê que ele veio para cá, né, com a finalidade. O doutor Mandacaru, em 1900, formou em engenharia, agronomia, na faculdade da Bahia, da onde ele era nascido, em Salvador. Em 1911, já encontramos ele como no Serviço de Proteção aos Índios, né? E já era uma certa autoridade, principalmente por ter ficado na Ilha do Bananal junto com os índios, era quase uma autoridade junto com Rondon já. Assim, dava muito palestra, coisa. E ali depois ele foi ser secretário, em 1912, secretário de Educação de Goiás. Em 1917 ele conseguiu ser provisionado, advogado no Goiás, e na sequência foi promotor em São José do Duro, em outra cidadezinha ali, que eu não me lembro o nome agora, não me recordo. E participou até de uns episódios importantes de famílias, de brigas de família, acabou tomando o lado, né? E sendo exonerado do cargo de promotor por causa disso. Aí, em 1923, em 22, encontramos ele advogando para os índios na cidade de Guarapuava. No distrito de Pitanga tinha acontecido esse assassinato, os índios assassinaram os brancos, e ele conseguiu absolvê-los. Conseguiu, num trabalho muito bonito, quer dizer, tem relatos, tem teses que relataram isso, então tivemos acesso a esses trabalhos de conclusão de curso, né, com isso. Então, ele é um advogado que, naquele júri, foi um advogado brilhante. Em 23, já encontramos o Dr. Mandacaru de Araújo, no Rio de Janeiro, com escritório, com consultório, esqueço o nome da rua agora, consultório médico. E lá ele foi detido como consultório médico, exercia legalmente a medicina. Olha só. No Rio de Janeiro. E nessa época ele era ainda funcionário de serviço à produção do índio, depois tinha ido para o Museu Nacional, fez concurso, mas ficou em segundo lugar, não foi chamado. E depois aí não encontramos mais rastro dele na imprensa nacional, né? Fomos encontrar a figura dele aqui em 27, 28 em Dourados, ele já morando aqui. E depois, agora há pouco, descobrimos que ele chegou a fazer também o primeiro ano de Direito na Faculdade de Direito de Recife. Quer dizer, até tivemos aí, como eu falei, a própria secretaria dos antigos alunos mandou até a cópia da matrícula dele, a assinatura é a mesma que consta aqui na ata que criou o município de Dourados, né? Então, essa é uma figura assim, emblemática, E aqui, pesquisando, eu fazia muita pergunta para os antigos sobre isso, eu tentava levantar essa questão, até porque ele ficou aqui até 50, 55, né? Do conhecimento, quer dizer, isso até que eu reclamo de eu não ter conversado com meu avô mais sobre isso, pesquisado, né? Quem era esse homem, o que ele veio, porque comparando com o povo que morava nesse povoado, nesse pequeno povoado, ele tinha uma visão muito grande, né? Quer dizer, e por conta dessa faculdade de agronomia, que era ligada a muita botânica e coisas, que ele acabava, o médico, ele não era praticamente, necessariamente o médico, ele receitava os remédios, né? O Alquinda, lembrando, quando trabalhava na farmácia ainda, e o doente lá para ele fazia a receita com os produtos,
com plantas e coisas para ser manipulado na farmácia. Então, praticamente tratava. Ele dava... Então, aqui era chamado de Dr. Mandacaru, mas não pela questão de ser advogado ou de ser agrônomo, mas sim como um médico, né? O agrônomo, advogado e médico. E é médico. uma personalidade que merece... E você vê até a própria foto dele, que aí, Dr. Mandacaru de Araújo, você vai ver aqui, era uma pessoa, um negro alto, baiano. Não, naquela foto aqui tem ele aqui, ó. Tem ele aí? Mas deve ter aqui também, aqui, ó. Não, mas aqui você vai ver naquela foto, mais para trás. Aí, ó. Uhum. Ele está aqui, ó. Olha. Uhum. E esse eu usava só o terno de linho branco, né, com bota, chapéu. E eu tive depois acesso a um juiz de Dr. Vonei lá de Goiânia, escreveu, que é da família dos Vonei, né? Escreveu sobre ele, aí eu troquei impressões, e num livro dele tem a foto do Dr. Mandacaru já em 1960, mais ou menos, já magro, já bem mais velho, né? Aí ele devia ter em torno dessa época aí 55, 60 anos, né? Para registro histórico, ele é muito bem quisto pela população daqui, porque mas ele receitava os remédios e as pessoas curavam, né? Isso, até hoje ele é lembrado pelos antigos. A passagem dele aqui é positiva. Se ele teve problema positivo, no Rio de Janeiro... Positivo. Então, não, mas no Rio de Janeiro foi rápido ali, como não chegou a ser preso nem nada, e teve um parecer que ele não podia ser demitido porque não foi nada em relação à função dele, como coisa que ele Mas é um personagem que merece uma biografia, né? Exatamente, merece mais estudos. Eu até estou em contato, porque ainda tem um processo lá em Salvador que está ainda vigente. Parece engraçado, é o que você falou do direito, né? Das terras da mãe dele, que depois o Estado tinha desapropriado e depois outros tentaram fazer um loteamento ali, e isso ainda teve uma decisão no STJ, mas ele está ainda em ação, ainda tramitando, e até tentei por 2, 3 vezes contato com o procurador da Prefeitura de Salvador, para ver algumas cópias desse processo que poderia me interessar, que é ainda o espólio da mãe dele, que deve ter falecido aí há mais de 80 anos, né? E o processo está tramitando ainda, né? Tramitando Com ainda. certeza é espólio grande, hein? Dr. Rosemar, esse livro, ele é uma edição comemorativa, que se alguém quiser adquiri-lo, não encontra. Não encontra. Esgotou porque, na verdade, a Câmara fez umas edições e presenteou os homenageados com esse livro, e eu devo ter feito mais uns 500 livros e vendi na época, e aí pronto, e agora venho pesquisando Mas então fica aqui... para colocar, e lógico, algumas coisas disso aí a gente vamos alterar, porque assim, acrescentar principalmente, né? Não, basicamente alterar, acrescentar, então a ideia é elaborar um novo livro, né? Uma segunda edição? Uma segunda edição revisada e alterada, né? Mas fica aqui a cobrança e o estímulo aos nossos vereadores, doutora Daniela, que eu quero entrevistar aqui no Mundo Jurídico, afinal de contas é da área jurídica e hoje está na presidência da Câmara, para que se faça uma reedição e esse livro passe a ser do acervo permanente da Câmara. Porque sempre que se esgotarem, reeditem e publiquem para que quem queira adquirir, coloque-se o preço da publicação, o preço de custo, porque é interessante a gente rever a história de Dourados. Doutor Rosemar, já caminhando para o nosso final, vamos falar um pouco sobre a família Matos, que o senhor organiza um encontro já há algum tempo, né? Isso. Nós começamos, junto com o Zé Carlos Cimatti, a organizar esse encontro em 95, né? Porque sempre nos Matos falava, vamos fazer uma grande festa, meu avô falava, às vezes até os aniversários dele, que era feito aqui na fazenda Azulão, de propriedade dele, eram os aniversários com bastante gente, coisa de fazer um dos Matos, mas já não tinha dimensão. Ele faleceu em 94, 95, nós começamos com esse projeto de reunir os Matos. Em 96 fizemos nosso primeiro encontro com 1000 pessoas, né? Tudo dentro da árvore genealógica, elaboramos a árvore, todas as pessoas.
E aí sempre agora fizemos o 29º encontro em Campo Grande, agora em novembro, e estamos para fazer agora o 30º encontro em Bonito, agora dia 21 de abril. Está sendo todo ano, então? Às vezes 2 vezes ao ano até. Mas, às vezes tem época que fazemos um que chamamos de regional e o outro internacional, porque sempre envolve o nosso parente da Argentina, né? E desse período, como 8 anos como diretor do PROCON em Dourados? Muitas histórias a partir disso, né? Sim, nós acho que fomos felizes enquanto ocupamos esse cargo, porque conseguimos ajudar na política de defesa do consumidor, não só daqui, como do Estado. Nós se preocupamos, isso junto com outros funcionários antigos do PROCON de Dourados, em expandir essa política, fazer uma política una, né? Fortalecer a política de defesa do consumidor no Estado. Nós criamos a associação de PROCONs do Sul, do Mato Grosso do Sul, depois a associação de PROCONs do Mato Grosso do Sul, que até eu sou presidente dessa associação, para fortalecer, falar uma política una, né? Discutir as questões que às vezes não podia nos grandes encontros, né? Ter os encontros aqui, fizemos muitos encontros, mais de 10 encontros, então estimulamos e conseguimos participar de alguma criação de alguns PROCONs aqui da região, conseguimos abrir o PROCON de Dourados para receber esses novos diretores, deixar o aprendizado deles lá, eles ficavam às vezes uma semana ali aprendendo, quer dizer, então, coisas que tinha, quando eu entrei na direção do PROCON, quase toda a região aqui de vizinha não tinha PROCON, tudo caía aqui no PROCON de Dourados, e você, por força de lei, não podia atender, porque o PROCON é municipal, a verba é municipal. Acontecia que você, muitas vezes, tinha que pessoa lá de Rio Brilhante, Fátima do Sul, Carapó, Itaporã, né, tinha que retornar para a sua casa sem atendimento. E conseguimos aí, junto com bastantes colegas, não só, até porque nesses tempos atrás, agora parece que temos uma melhora, né, a política estadual de defesa do consumidor, ela se concentrava na capital do estado. E como PROCON municipal, ele era PROCON municipal, só atendia e não tinha essa preocupação. Então hoje nós temos PROCON em Itaporã, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Carapó, né? E nós tivemos aí o ano passado lá com o prefeito, de que levamos um esboço do projeto de lei em Nova Alvorada, já criou pela Câmara, e a promessa é que instala em Nova Alvorada do Sul o PROCON agora em janeiro também. Doutor Rosemar, o senhor está escrevendo aqui algo que muito me interessa, porque quando eu fui, um dos projetos que eu tinha, quando eu me predispus a disputar a ordem aqui, não deu certo, mas tudo bem, era de nós criarmos um museu da história digital de Dourados. E o senhor agora se estimulou a fazer a história da advocacia de Dourados, os primeiros advogados em Dourados, correto? Isso, exatamente. É esse artigo que eu tenho em mão aqui, que está sendo construído, né? Não, eu já concluí, já publiquei ele, lógico, mas sempre não dá para falar que terminou, porque vai aparecendo às vezes outros, né? Foi o que nós conseguimos achar dentro de uma pesquisa de 1 mês e pouco. Eu já tinha escrito sobre os primeiros médicos, primeiros dentistas, primeiros professores, né, primeiros guarda-livros, e até por insistência até do meu colega Rafael Zamorano, lá que trabalha lá no PROCON com a gente. Meu amigo Zamorano. Exato. E aí falou, mas por que não escreve sobre os advogados? Vamos escrever. E eu falei, mas é mais difícil para achar e coisa. E de tanto que ele insistiu, eu acabei pesquisando, como coloquei, aí foi... Porque nós tivemos aqui a instalação da comarca em 46, né? Então tem os advogados antes da instalação da comarca e depois. Na verdade, o primeiro advogado que se instalou, assim, de fato, advogado com conclusão de curso de Direito mesmo, foi o Dr. Vemar Torres, depois, em 48. Ficaram 2 anos aqui sem advogado com a comarca aqui. Tinha uns de Ponta Porã, como eu relato aí, e tinha alguns que eram nomeados, como o Sinjão. Ele ia lá, pedia para o juiz, que não tendo advogado, que tinha conhecimento, e o juiz não era nomeava, ele... É a DOC, nomeava a DOC. A DOC aceitava como advogado para funcionar nos autos. É o Rábula, né?
Na verdade poderia ele ser o Rábula, mas na verdade era para aqueles feitos, ele não aceitava ele como advogado normal. O que é o Rábula? O Rábula era um particular que conhecia alguma coisa do direito, era versado no direito, mas não tinha formação. E aí, como não tinha alguém para fazer a defesa técnica, o juiz nomeava para aquele caso concreto aquela pessoa que ia atuar naquele caso como Rábula, mas pela falta de advogado. E isso é uma tendência que acabou na medida em que os cursos jurídicos se proliferaram e hoje tem advogado em qualquer lugar que você precise. Exatamente. Não é verdade? Então aí nós tivemos alguns nessas condições e depois aí foram começando a chegar nos advogados de 1950, veio um do Rio de Janeiro, José Medina, aí foram aos poucos chegando e ainda temos, dos primeiros advogados, temos aí ainda a figura do Dr. Tecchio, que chegou em 61 e ainda está devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Mato Grosso do Sul. E nós vamos trazer e conversar com o Dr. Tecchio aqui, porque é importante nós resgatarmos essa história, né? Exato. Dr. Rosemar, que legal. Olha, parabéns por promover a história da nossa cidade. E ninguém sai aqui do mundo jurídico sem tomar um apertão. Então, o senhor me perdoe, mas eu vou ter que pôr agora nos papos de aranha, dar aquela apertada básica. Eu vou olhar para a minha TV aqui agora e vou pedir um tema. Ela que sorteia, não tem nada a ver. Olha lá. Aqui, ó. Eleições 2018. Para quem que ganha a eleição? Como que vai ser do Brasil daqui para frente? Fala para mim. A eleição 2018 é um quadro, até eu vejo quando eu converso com os mais jovens e eles empolgados com aquele candidato militar, aí a gente coloca que, na verdade, nós não temos ainda uma candidatura nenhuma que serviria mesmo, que poderia representar o país, porque essas a nível municipal, estadual, nós já tivemos essas experiências, né? Desse até a nível nacional, nós tivemos esse outro que está no jornal hoje, que ele vai se recandidatar, que seria o Collor, que seria também essas aventuras que você comete, aventuras eleitorais, né? E os candidatos que estão aí, pode ser absolvido, pode ser coisa, mas nós sabemos o estrago que ele fez no país. O outro, as posições dele difícil contra um segmento da sociedade e só, como diriam os antigos, só fanfarrão, né? Fanfarrão. Então hoje eu não vejo aí um quadro de candidatos, apesar de nós estarmos no ano da eleição, né? Então eu acho difícil. O candidato às vezes que poderia ser, aí que querem, não passa de 2%, não decola. O que eu vejo, o que eu imagino que pode acontecer, vai ser que acontece muito em algumas eleições estaduais ou municipais, criarem um candidato daqui para lá. Criarem um candidato, como estão aí tentando com esse Meirelles, como estão, e vir um candidato aí de moela baixa, pronto, e esse vai ser o presidente da República. Eu imagino que o quadro vai ser esse, porque eu não vejo outro. Vamos viver para ver, né? Viver para conhecer. Vamos lá, vamos rodar de novo aqui. Povo sem memória. Olha só, eu não sei, essa TV ela é mágica, ela escolhe um tema que cai tudo a ver com o entrevistado. Né? Povo sem memória, o que a gente pode falar sobre isso? O povo sem memória, às vezes acontece essas coisas no estado político que nós acabamos de falar, né? Não ter memória e começa a dar ênfase para se repetir aquelas coisas que foram maléficos para o país, né? E, por outro lado, se tirando da política, dizer que a memória, você lembrado, já trazer para o meu lado como historiador, é você mostrar como se foi criado, como se foi, não que você vai viver do passado com a memória, você tem na memória, mas que você lembrar daquilo que contribuíram e o que foram bom para o meio que você vive. O Mutuca, quando a gente foi fazer o briefing pré-entrevista, o Mutuca falou assim, mas entrevista com o Aguinaldo tem que ser de 20 horas, porque para falar da história de Dourado e tudo mais, né, Mutuca? Nosso diretor aqui. Mas eu acho que é verdade, viu? A gente tem que marcar outras entrevistas para tratar de mais temas, viu, Rosemar?
Eu quero que você, antes de nós terminarmos, pensando naquele jovem que está entrando na universidade hoje, ou que está indeciso se faz ou não faz direito, ou recém-formado que vai entrar no mercado de trabalho, com essa sua experiência de 31 anos na profissão, com essa sua experiência não só na área do direito, mas com a história da cidade, do seu envolvimento com a história, deixa uma mensagem para esse jovem que é da área jurídica ou pretende ser da área jurídica, para que a gente possa encerrar o nosso programa. Eu imagino, como eu disse, que a dificuldade hoje de você, como tem muitos advogados, mas a diferença cada um pode fazer. E como pode fazer? É acreditar no curso que fez, acreditar na profissão, que ela pode ser um diferencial. E ela é, como você comentou mesmo na sua entrevista, o direito, ela participa de tudo. Ela hoje, no mundo que nós vivemos, ela é muito importante. Então, o jovem está aí se preparar para ser o diferencial. Para ser o diferencial no nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, dentro da sua profissão. E só assim ele vai ter êxito e vai orgulhar a profissão e aqueles que acreditaram nele. Rosemar, muito obrigado. Eu que Foi uma agradeço. satisfação estar aqui. E você, obrigado por estar conosco aqui no Mundo Jurídico da Diário MS TV. Nós estamos só começando a segunda temporada de entrevistas. Logo, logo tem mais. Um abraço.